Olá pessoal, após várias tentativas de fazer a gravação das aulas de doenças dos suínos na forma do PowerPoint, não consegui fazer rodar adequadamente, muitos alunos reclamaram, então a partir de agora eu vou fazer a videoaula no formato de um vídeo mesmo e vou encaminhar para vocês num formato MP4 com link no YouTube ou na UFPR virtual. E para começar a nossa aula de hoje, né, vamos conversar sobre doenças entéricas na fase de maternidade. Tá? Na próxima aula nós conversaremos sobre as doenças entéricas nas fases de creche, recria e terminação. Nesse quadro nós temos uma visão geral de quais são as principais enfermidades dos suínos que se caracterizam por problemas entéricos, né? Problemas como diarreia. Então vejam que nós temos no início da tabela aquelas doenças que ocorrem principalmente na maternidade. Então temos aí bactérias, vírus, temos um protozoário, que é o cistoisóspora. Aí na fase de creche, né, lembrando que o leitão a partir de 21 dias ou 28 dias, dependendo do manejo da granja, eles já vão para a creche. Então prevalece aí as doenças causadas principalmente por bactérias e vírus. E depois lá na fase de recria e engorda, aí só temos doenças importantes causadas por bactérias, né? Atingindo o trato digestório. Em se falando de maternidade, a maternidade é uma fase muito complexa, né, na vida dos leitões, eles são muito suscetíveis a enfermidades, é o momento que o organismo deles está se colonizando, né, para formar a microbiota, uma etapa importante da vida deles, com relação a essa questão da microbiota, que vai regular o sistema imunológico. Então nós vemos aqui essa diarreia aquosa amarelada, é característica da colibacilose neonatal. Né? Então colibacilose neonatal ela tem esse nome porque ela ocorre imediatamente após o parto. Né? Instalações sólidas como essa, né? Antigamente as maternidades eram de piso totalmente sólido, isso favorece o acúmulo de sujidade e umidade, isso amplifica a pressão de infecção no ambiente e os animais sentem mais frio. Então essa doença era muito problemática no passado. Aqui embaixo nós vemos a coccidiose. A coccidiose ela caracteriza-se por ter essa diarreia pastosa, né? Enquanto a colibacilose neonatal é uma diarreia de curta duração, pode matar, se não for tratada, a coccidiose ela é uma diarreia pastosa, não compromete tanto o estado do animal, só que ela é de longa duração, pode durar aí 10, 15 dias, e dependendo do quanto foi a pressão de infecção que estava presente no ambiente, esses animais podem ter aí um comprometimento maior do estado deles, né? Então pode se tornar refluxo. Então enquanto a colibacilose causa a morte, essa aqui causa a refugagem, a coccidiose. A clostridiose, então aqui nós vemos essa diarreia hemorrágica. Nós não temos tanto mais problema com clostridiose, fica restrito a algumas situações específicas, principalmente em granjas que utilizam muito antibiótico preventivo. Então causa uma desbiose, o clostrídio que faz parte da própria microbiota vai causar essa doença. Qual a principal característica nesse aqui? É o Clostridium perfringens tipo C, ele causa uma diarreia hemorrágica. E aqui embaixo, uma das doenças entéricas mais prevalentes, né, na maternidade, que é a rotavirose. Uma característica marcante da rotavirose é, além da diarreia, o vômito. Tá? Então
é bem característico, é uma diarreia que pode ser aquosa pastosa, também causa bastante mortalidade, né, em situações mais graves. Essa diarreia aqui, nós não vamos falar sobre ela, mas a diarreia viral epidêmica, a PED, assim como a TGE, que está naquela primeira tabela que eu falei, elas não existem no Brasil. A TGE é a gastroenterite transmissível e aqui a PED é a diarreia viral epidêmica. Uma diarreia que tem uma incidência mundial muito pequena, né? Mas a questão aí de uns 4 anos mais ou menos, teve um surto muito grande nos Estados Unidos e causou morte de aproximadamente 10 milhões de leitões. Em diferentes faixas etárias, a gente vê que tem leitões de grande porte, mas principalmente os leitõezinhos pequenos, e esses leitões em maternidade morreram quase 100%. Então, em se falando de Brasil, né, esta é nessa tabela o que a gente tem de maior ocorrência, né? A PED pode acontecer em todas as idades, nós não temos no Brasil. Então, o que a gente tem mais? Colibacilose neonatal, as clostridiose, a coccidiose e a rotavirose. Tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre as 3 principais, a colibacilose, coccidiose e rotavirose. A colibacilose neonatal é uma doença relativamente bem controlada nos dias de hoje. As porcas são vacinadas, né, no pré-parto, e o manejo de hoje é bem melhor, né, em termos de secagem de leitão, de colocar o leitão para mamar imediatamente após o parto, a questão do piso, o escamoteador com fonte de aquecimento. Então houve uma melhoria significativa nas instalações e isso contribuiu bastante para o controle dessa enfermidade. É uma doença de alta letalidade, então preste atenção na palavra, letalidade. Então, é o número de mortos pelo número de doentes. Então, ela é de baixa mortalidade. O que eu quero dizer com isso? Se você entra numa maternidade, você não vai ver todas as leitegadas com colibacilose. Está restrita a algumas, principalmente filhos de porcas primíparas, ou próximas às portas, onde tem mais corrente de ar. Então, eu não tenho um grande número de leitões morrendo em relação à população, né, daquela sala. Mas eu tenho um grande número de leitões que morrem em relação aos que ficam doentes, né? Então, se eu for olhar a morbidade, quantos adoecem pelo número de animais existentes na granja, também esse número não é muito grande, né? E é uma diarreia aquosa nos primeiros dias de vida. Diarreia essa que pode cursar com a morte dos animais por uma hemoconcentração e também pela perda de bicarbonato nas fezes, então uma acidose metabólica. A colibacilose neonatal tem como agente causador Escherichia coli, só que não é qualquer Escherichia coli. É uma Escherichia coli que tem fatores de patogenicidade, como a capacidade de adesão às velocidades proporcionadas por fímbrias e capacidade de produzir enterotoxina. Isso é muito importante quando a gente trabalha em diagnóstico, né? Porque se você coletar, se um veterinário, um profissional coleta material do intestino do animal com diarreia para tentar fazer o diagnóstico da causa, né, dessa diarreia, a chance de isolar Escherichia coli é muito grande. Então não basta o laboratório isolar Escherichia coli, precisa saber qual é a sorotipagem. É um sorotipo que tem capacidade de expressar os fatores de patogenicidade? Sim ou não? Né? Então, nós temos que lembrar que a Escherichia coli é uma enterobactéria que habita o intestino dos animais, mas existem cepas patogênicas que produzem um ou mais fatores de virulência. Então, se nós formos classificar as Escherichias coli, nós vamos ver que tem cepas comensais que vivem no nosso intestino, aparentemente são benéficas, né, e ela é encontrada no intestino dos mamíferos e no ambiente também. As cepas patogênicas intestinais são aquelas que são carreadas no intestino e causam doença no intestino, principalmente porque ela tem capacidade de se aderir
as vilosidades e produzir a toxina. Então é uma etapa importante, lembrando que o intestino ele tem aquela camada de muco, né, aderida à mucosa, aquilo evita que muitas bactérias consigam chegar até ao epitélio. Então essa Escherichia coli tem que vencer essa camada de muco, se aderir ao epitélio para provocar a doença. Então a presença de fímbrias é muito importante, assim como as toxinas. E existem aquelas cepas que nós chamamos de patogênicas extraintestinais, né, que elas são carreadas pelo intestino, mas vão causar a doença fora do intestino, como infecção urinária, meningite, pneumonia, entre outras. Essas são um desafio para a medicina moderna, porque nós humanos e os animais são carreadores, né? E por uma contaminação ambiental ela acaba chegando num local indevido, como no caso de infecção urinária. Então, por uma contaminação da região vulvar ou do ambiente onde o animal vive, essa bactéria chega à bexiga e vai causar cistite e é carreada pelo intestino. No caso da colibacilose neonatal, existem várias cepas, né, como essa F4K88, K99, 987P. A frequência com que essas cepas acontece na suinocultura varia bastante, conforme a pressão de seleção de uma, você tenha aparecimento de outra, quer seja por vacina ou por outras intervenções, né? Então, não precisa se preocupar com isso. O que eu quero é que vocês saibam, não é qualquer Escherichia coli, ela tem que ter 2 fatores de patogenicidade, né? Em se falando nas toxinas, existe a toxina termolábil e a termoestável, né? O que elas fazem? Induzem secreção de água e bicarbonato de sódio. Aqui, muito importante, ela não causa uma lesão significativa de mucosa, né? Na maioria das vezes nós não vemos alteração na mucosa e na serose. Então ela não tem uma toxina lesando o organismo. Ela tem uma toxina induzindo um processo que é natural. O intestino tem essa possibilidade de secretar água para o lúmen, para manter o equilíbrio, né, da umidade desse material que está dentro do intestino, assim como o bicarbonato, para fazer um equilíbrio osmótico, né? Então, o que essa toxina está fazendo é uma hipersecreção, ou seja, algo que era natural, mas ele está exacerbado. Então o animal acaba perdendo muita água e bicarbonato, então é incompatível com a vida. Então a Escherichia coli vai se aderir aqui às velosidades. Cuidado, às vezes algumas pessoas colocam, aderiram às microvelosidades. Não que não esteja errado, né? Mas foi aderido às velosidades. Então, inclusive é uma das coisas que se observa no histopatológico, se for um intestino muito bem coletado, a presença da Escherichia coli aderindo aqui nas velosidades, formando uma falsa borda em escova. Mas não vamos ver o que se observa, por exemplo, na coccidiose, que é atrofia de velocidade, hiperplasia de cripta, fusão de velocidades. Isso acontece naquelas diarreias por má absorção, que não é o caso, aqui é uma diarreia por hipersecreção. Na parte de epidemiologia, é importante frisar que o ambiente é extremamente importante. Então aqui nós vemos leitões amontoados dentro de um escamoteador, então estão com frio. Então o frio é um dos principais inimigos, frio e umidade. Então piso frio, um piso que não tem uma cobertura com palha ou com... o pessoal usa muito colocar papelão, jornal, tapete térmico, ou tapete de borracha, tudo isso auxilia. Agora, se o animal está diretamente no chão, né, se esse chão está úmido, então os animais se amontoam, mamam menos, né? Então, nessa tabela nós vemos as consequências da exposição do leitão recém-nascido ao frio. Então, aqui no centro, queda da temperatura corporal, porque ele nasce com pouca reserva de energia. O leitão recém-nascido tem pouca reserva. Ele precisa mamar.
Só que ele está amontoado, então ele vai mamar menos, né? Então, ele tem uma queda no consumo do colostro, menor absorção de imunoglobulina, menor proteção imunitária, aumenta a incidência de doença. Mas ele também procura se aquecer perto da porca. A porca, a hora que ela vai deitar, vai sentar, acaba esmagando. Principal causa de mortalidade em maternidade, esmagamento. Por outro lado, o leitão, ao perder calor, aumenta a atividade metabólica, tem mais perda de energia, hipoglicemia, letargia, mortalidade. E para aumentar a atividade metabólica, né, aumentar a possibilidade de queima de gordura para obter energia, então eles liberam os corticoides e isso também contribui para a redução da proteção imunitária do leitão. Então nessa tabela a gente vê aqui qual é a temperatura exigida pelos leitões nas diferentes idades. 0 a 2 semanas, 32 a 30 graus, 3 a 4 semanas, 28 a 27 graus, e maior de 4 semanas, 26 graus. Então, às vezes a gente pensa, tá calor, por exemplo, Palotina é quente, tá? Mas a gente não tem um leitão que nasça de madrugada e vai encontrar num piso frio a temperatura de 32 graus. Então precisa ter, mesmo em ambientes quentes, a caixinha lá, o escamoteador com fonte de aquecimento. E essa temperatura ambiental influencia a ingestão do colostro. Então, nesse trabalho foi observado que leitões em ambiente aquecido, eles tomam 290 gramas de colostro. Já quando eles estão expostos ao frio, 212 gramas. Agora vejam, essa temperatura, 18, 20 gramas, é muito boa para a porca, mas não é boa para o leitão. Como é que eu resolvo isso? Então eu tenho que ter uma temperatura muito boa para o leitão, 30 a 32 graus, e uma temperatura mais fresca para a porca. Mas eu não consigo, né, uma conta que não fecha. Então eu tenho que ter escamoteador com fonte de aquecimento, mas também a sala de maternidade não pode ser muito fria, senão o leitão, na hora que sai do escamoteador, ele passa muito frio, então ele evita de mamar, isso acaba comprometendo a ingestão de colostro e também de leite. Instalações sujas e úmidas, olha esse escamoteador, está úmido, está sujo, né? Então aqui virou uma placa de cultivo, né? Então isso serve como ambiente de proliferação de bactérias. Por que alguns leitões defecam e urina dentro do escamoteador? Porque tem alguma coisa errada. Ou ele está frio, ou ele está com um odor residual de fezes e urina muito forte. Então, os animais entendem que aqui é o banheiro, né? Então alguma coisa tem que ser feita, uma boa limpeza, uma boa desinfecção, a retirada desse odor, colocar maravalha ou colocar um tapete aquecido, os leitões vão entrar, vão se sentir bem para dormir, ele não vai urinar e defecar. Outro fator importante para desencadear essa doença é a presença de leitões fracos, né? Então, leitões que nascem muito fraquinhos, eles demoram para mamar e acabam, então, se contaminando com a Escherichia coli antes mesmo de comer o colostro, então eles precisam ser auxiliados, né? Outra coisa, no passado era muito comum, os produtores acreditavam que o leitão ao nascer ele era muito bobinho, muito fraquinho, que ele não podia ir direto para o aparelho mamário. E colocavam os leitões dentro de tonéis com maravalha para eles ficarem aquecidos. Tá? Isso é um erro. Leitão nasceu, tem que mamar. A própria mamada vai auxiliar a produção de ocitocina e auxiliar na aceleração do parto. Então, qual o tempo entre nascer e mamar? O tempo só do leitão firmar as perninhas e ir para o aparelho mamário. Pode demorar 5 minutos para alguns, 10 para outros, 20 para outros, cada um tem um tempo diferente, mas quanto antes, melhor. Aqui um aparelho mamário de uma leitoa, né? A gente pode ver as tetinhas ainda são pequenininhas, né? Numa porca mais velha elas são mais grossas, então a leitoa ela tem uma capacidade de proteção via colostro menor que as porcas velhas. Por quê? A gente conversou isso na aula anterior. Pelo menor tempo, né, de exposição dessa porca,
aquelas bactérias que presentes na granja, né? Quando a porca é criada naquela granja, que a gente chama de autorreposição, ela vai ter uma melhor capacidade que uma leitoa que veio de fora, né? Então chega lá com 5 meses, até o primeiro parto ela tem pouca oportunidade de se contaminar, né? Apesar dela passar alguns meses ali de gestação, mais a parte de indução da puberdade, mesmo assim é um tempo curto pensando em maturação de microbiota, tá? Então a leitoa, via de regra, ela produz um colostro menos protetor do que uma porca que já teve mais partos. Outro problema que pode acometer os leitões é a dificuldade para mamar. Então, alguns leitões nascem com essa síndrome, que nós chamamos de síndrome splay leg, ou síndrome dos membros abertos. O leitão fica nessa posição de abdução, ele não consegue contrair os músculos adutores, eles estão menos desenvolvidos do que os adutores, então o leitão fica nessa posição de cão sentado e tem dificuldade de mamar. Uma estratégia é fazer uma ligadura, né? Evitar fazer com barbante, porque o leitão cresce muito rápido, aquele barbante acaba cortando a pele, né? Então, uma ligadura com fitas adesivas que facilita então que o leitão fique em pé e vá mamar. Sinais clínicos da colibacilose neonatal é uma diarreia aquosa do primeiro ao quinto dia de vida. Essa diarreia, como a gente falou, tem bicarbonato, então uma diarreia que tem um pH acima de 7, né? 7,5, pode chegar a 8, enquanto as outras diarreias por hipersecreção, por má absorção, a tendência sejam diarreias com pH abaixo de 7. Desidratação, apatia e morte de até 100% da leitegada, não das leitegadas, né? Da leitegada afetada. Por que morre? Desidratação. Então, o que a gente percebe nesses slides, né? Vamos ver se são bons observadores, que dá para notar. Então, as fezes, né, que escorreram do ânus do animal, que está em cima da vulva dessa fêmea, bem aquosa. Tem mais alguma coisa para vocês notarem? Ah, o leitão está magrinho? Ah, mas é recém-nascido. Pá, vocês não viram, né? Não são bons observadores. Ah, vamos falar da unha do cara? Não. Olha só, o cara é casado. Tá bom. Mas se não observou isso, não muda nada aqui no diagnóstico da doença. Então, diarreia aquosa. Olha o piso que não é ripado, né? Olha a sujeira que está aqui. Fica fácil os animais se contaminarem, né? E aqui um leitão desidratado, morreu de colibacilose neonatal. Parece que o leitão pegou garupa numa moto e foi de Curitiba até Paranaguá no inverno, né? Sem jaqueta e sem capacete. Chegou assim, ó, duro lá em Paranaguá. Caiu morto a hora que saiu da moto, né? Então está bem desidratado o leitãozinho, né? Lesões, importante, vão explorar isso pessoal aí nas avaliações, né? Carcaça desidratada, estômago repleto de leite, que isso é importante. Importantíssimo, significa a porca estava dando leite e o leitão estava mamando. Ué, qual é a importância disso? Por quê? Às vezes o leitão tem diarreia porque a porca não tem leite, né? Então ele começa a ingerir água, ingerir sujeira do chão, né? Comer ração da porca. Bom, aí vai ter diarreia. Não, aqui ele está tomando leite, está tudo certinho. Também o fato do leitão não estar com anorexia é indicativo de que não é uma doença que causa um processo inflamatório muito grande, que nos processos inflamatórios importantes, ou mesmo quando a bactéria ganha corrente circulatória, as citocinas vão fazer com que haja a perda do apetite. Aqui não. O leitão não perdeu o apetite, ele está comendo. Então, um forte indicativo de Escherichia coli, porque Escherichia coli, lembrando, ela não invade corrente circulatória, não destrói tecido, ela está apenas aderida à mucosa do intestino, fazendo um processo de hipersecreção. Então o leitão continua mamando. É claro que a hora que ele fica bem fraquinho, desidratado, aí vai ficar apático. Presença de muco e gás no intestino delgado
e a ausência de lesões no histopatológico. Então, o histopatológico está normal e o que se pode ver muitas vezes é só a falsa borda em escova, assim, ou seja, as Escherichia coli aderida à mucosa. Então aqui 3 leitões, carcaça bem desidratada, e a gente nota o intestino bastante líquido, estômago cheio de leite, né? Quando a gente olha a serosa está normal, né? Está um pouco brilhante, mas está normal. A mucosa do intestino normal. Então não é uma mucosa avermelhada, com fibrina, né? Então não existe hiperemia, fibrina, hemorragia. É uma mucosa normal. Se não fosse um pouco de brilho excessivo, daria para dizer que é uma mucosa normal. Por que isso? Porque a Escherichia coli não provoca lesão. Tá? Neste caso, né? Diagnóstico. Temos que fazer o diferencial com rotavírus, coccidiose e a enterotoxemia. A enterotoxemia é aquela diarreia sanguinolenta causada pelo Clostridium. Qual é a diferença? Rotavírus, coccidiose, a faixa etária é a partir dos 4, 5 dias de vida. Colibacilose é recém-nascido. Enterotoxemia e as outras clostridioses acontecem no leitão recém-nascido. Mas o quadro é um pouco diferente. O pH das fezes. Colibacilose neonatal alcalino, rotavirose, coccidiose, uma absorção ligeiramente ácido. Então, com uma tira reativa dessas de urinálise ou de pH, você consegue fazer essa auxiliar. Isolar a Escherichia coli não resolve, tem que isolar e tipificar. A histopatologia, né, normalmente ela é frustrante porque não dá para ver lesões, né? Aí falar, então vou olhar a Escherichia coli aderida às velocidades. Aí um detalhe importante, pessoal. O intestino, vocês aprenderam lá na patologia, ele autoriza muito rápido, né? Então, se eu quero ver velocidades, a coleta desse intestino, a colocação dele no formol, tem que ser feito no máximo 20 minutos após a morte do animal. Então não dá para chegar numa granja, tem leitões que morreram durante a madrugada tal, ou tem leitões lá que estão 1 ou 2 horas mortos e vai se coletar intestino para olhar velocidades, a Escherichia coli aderida à velocidade. Não vai enxergar nada, porque vai estar tudo autorizado. E o PCR é uma alternativa. Agora lembrando, o PCR ele amplifica material genético, né? E aí, se eu não tiver a tipificação, um PCR que me permita identificar que Escherichia coli então eu estou olhando o que é óbvio, presença de Escherichia coli no intestino. Aí não resolve no diagnóstico. Prevenção. Principal forma de prevenir a colibacilose neonatal. Vacinar as leitoas com 80 e 100 dias de gestação, então elas recebem 2 doses. A partir do momento que elas já têm o primeiro parto, então sempre aos 100 dias de gestação, um reforço dessa vacinação. E a correção dos fatores de risco, né? Então, o que é interessante, quando as porcas vão descer para a maternidade, uma boa lavagem, né, dessas fêmeas, elas podem também ser submetidas a um programa antiparasitário, mas isso depende, né, da avaliação, do corpo parasitológico, né, mas muitas grandes adotam o uso de ivermectina 14 dias antes do parto, é bom controlar endoectoparasitos, né. Uma boa lavagem das fêmeas com água, sabão, antes de ir para a maternidade, para não chegar toda suja, com o aparelho mamário sujo, né. As instalações onde esses animais vão ser alojados têm que estar previamente lavadas, desinfetadas, secas, né. A luz solar, o calor é extremamente importante para fazer a complementação do processo de limpeza e desinfecção. Então, a desinfecção mecânica com jatos fortes de água, depois a aplicação desinfetante, elas são importantes, mas não desativam totalmente todas as bactérias. Então, o ambiente, para ficar mais limpo possível, é ideal que ele ficasse 1 semana em vazio sanitário para secar totalmente as instalações. Mas como o custo das instalações atualmente é muito alto, não se pratica isso. Então, por exemplo, uma granja que desmama na quinta-feira de manhã, na quinta tarde já limpou, muitas vezes na própria quinta ou na sexta já está descendo as porcas do próximo lote. Então,
o fato das instalações não secarem completamente contribui para que muitas bactérias patogênicas sobrevivam no ambiente, né? Lembrando que de vez em quando é interessante fazer a remoção do que fica embaixo do piso, né? As sujidades acumuladas abaixo do piso, né? Nasceu o leitão, os procedimentos básicos de secar o leitão, né? Aqui o pessoal está usando o pó-secante e colocar imediatamente para mamar, tá? Então o leitão nasce praticamente zerado de colostro. Lembrando, mamar o colostro na mãe biológica por pelo menos 12 horas. Essa história que se pratica em granja, de já à medida que nasce e distribuindo os leitões entre porcas, é um crime no ponto de vista imunológico. O leitão tem que mamar na mãe biológica pelo menos por 12 horas. Lembrando que a função do colostro é comida, imunidade passiva, são fatores de desenvolvimento, de maturação de enzimas, a modulação do sistema imunológico e transferência de imunidade mediada por células como polimorfos, linfócitos, macrófagos e citocinas. Lembrando o papel das citocinas na modulação da resposta imunológica. E essa última aqui só é aproveitado se o leitão mama na mãe biológica. Manejo colostro, né? Então, qual que é o manejo de colostro? Leitão mamar após o parto, na sua mãe biológica por pelo menos 12 horas de vida, serem transferidos para mães adotivas somente quando necessário. Então a porca tem 12 tetos e tem 15 leitões, então 3 vai ter que ser transferido para outra porca. E dentro das primeiras 24 horas de vida. Para quê? Para que esse leitão tenha a oportunidade de tomar colostro na mãe adotiva também. Novas transferências não devem ser feitas após as 24 horas e não transferir leitões entre leitegados com intervalo de nascimento maior que 12 horas. Então não resolve tirar um leitão numa porca que acabou de parir ou que tem 5, 10 horas que pariu e transferir para uma porca que já pariu faz mais de 24 horas. Por quê? Porque esse leitão vai para uma mãe que não está mais na fase colostral. Então ele tinha 24 horas de oportunidade para tomar colostro, ele vai tomar lá as 5, 6 primeiras horas na mãe biológica, depois vai para uma mãe que não tem mais colostro. Então isso é muito ruim. Tá? Então hoje trabalha-se a suinocultura com genética hiperprolífera e é comum que as porcas tenham mais leitões que o número de tetas viáveis. Né? O ideal é que tenha bebedouro para leitão, né? O leitão também toma água, tá? Senão ele vai acabar tomando água com a mãe. O escamoteador com papelão, com fonte de aquecimento, ou com piso aquecido, com resistência elétrica, não importa, precisa ter a fonte de aquecimento. Essa é uma imagem mostrando que está adequado ao ambiente. Os leitões estão devidamente distribuídos no ambiente, eles gostam de ficar um próximo do outro, mas vejo que eles não estão amontoados, uma pilha de leitão. Quando eles estão empilhados é porque está frio. Né? O uso de pisos como esse, piso ripado, plástico ou ferro, se contribui sobremaneira para o controle de colibacilose. Né? Muitos leitões acabam dormindo fora do escamoteador. É interessante que nos primeiros dias de vida eles sejam ensinados a usar o escamoteador para evitar deles dormir muito próximo da porca e serem esmagados. Então aqui uma maternidade com escamoteador de madeira, algumas têm escamoteador de plástico, de concreto, mas de madeira proporciona um bom conforto térmico. Só a questão é que a madeira ela tem uma manutenção maior, porque aqui usa-se bastante água para limpeza, desinfecção. Tratamento. Leitão adoeceu, tem que tratar. Então, o tratamento antibiótico terapia, né? Muitas drogas aí são eficientes para Escherichia coli, como neomicina, gentamicina, enrofloxacina. A enrofloxacina ela pode interferir na formação óssea, então evitar usar enrofloxacina. Mas antes de definir, vou usar tal ou tal produto, é interessante saber qual é o perfil de sensibilidade da Escherichia coli que está causando problema na granja. Às vezes nenhuma dessas duas, por serem drogas já muito usadas, tem uma boa atuação. Então tem que escolher uma droga aí mais moderna.
Leitões desidratados podem utilizar-se o soro caseiro via oral ou soro glicosado intraperitonal, né? É uma possibilidade, né? A gente usa, como muitas vezes não tem uma agulha pequena, então corta a ponta da agulha para proteger, para que apenas 0,8 centímetros, né, penetre dentro da cavidade abdominal. Então uma limpeza de infecção com álcool iodado segura os leitões de pendurado aí pelos membros pélvicos, e é possível então fazer a administração dessa glicose, soro glicosado intraperitoneal. O importante é a glicose também, porque os leitões muitas vezes estão hipoglicêmicos porque param de mamar, né? Mas isso aqui só em caso extremo. O importante é, imediatamente percebendo que os leitões estão com diarreias, fazer a medicação com antibiótico e essa necessidade do soro não. Bem, pessoal, então sobre colibacilose neonatal, era isso que eu gostaria de passar para vocês. As próximas aulas, então, nós conversaremos sobre coccidiose e rotavirose, e aí a gente finaliza essa parte de diarreias na maternidade. Então, até a próxima aula.